região sudeste do estado do Tocantins foi o palco do início do processo de povoamento do centro-norte do Brasil colônia. Por aqui o Brasil passou a ser redescoberto com a exploração da pecuária e do ouro, encontrado com facilidade nas serras e rios que cortam a região. Por essa época, são criadas as entradas e bandeiras, para percorrer os sertões da colônia à procura de índios para trabalhar nos engenhos e lavouras do litoral. Com a utilização do boi como tração animal, a pecuária se expande para o interior e o vaqueiro passa a contribuir com a expansão geográfica do Brasil. É o vaqueiro quem encontra ouro na região de Natividade, que passa a ser explorado pelos bandeirantes com a utilização de escravos trazidos da África. Natividade chega a ter 40 mil escravos no ano de 1730, sendo o maior núcleo urbano do território goiano, maior inclusive que Vila Boa, hoje cidade de Goiás. As construções, as cercas das fazendas, as igrejas e até as estradas nas serras eram construídas em pedras, amontoadas uma a uma pelos escravos. Os donos de currais, que haviam trocado a pecuária pelo ouro, retomam suas atividades com a inesperada queda na produção das minas. Nessa época, é criada a Capitania de Goiás. Em 1809, o príncipe regente Dom João assina a autonomia do norte ao criar a comarca da Palma, ou comarca de São João das Duas Barras, com sede em Paranã, onde se encontram os rios Palma e Baranã. O desembargador português Joaquim Teotônio Segurado é nomeado ouvidor-geral da comarca, que equivalia a uma sede de região, ainda submissa à província de Goiás, que ignorou a autonomia do norte. Em 1821, um ano antes da independência do Brasil, Teotônio Segurado e o capitão Felipe Cardoso de Arraias reúnem os moradores em Cavalcante e proclamam a independência da província da Palma, mas acabam transferindo a sede do governo para a Natividade. Essa casa significa o primeiro palácio, né? Que foi instalado aqui no primeiro governo de Joaquim Teotônio Segurado. E ele teve um período aqui, e não pequeno, como dizem. Veio a história do Império, passou, República, né? E isso aqui ficou marginalizado, mas ficou a história aqui do Palácio de Joaquim Teotônio Segurado, primeiro governo desse estado de Tocantins. O governo de Goiás reage à criação da província no norte e despacha uma tropa armada que derruba o governo provisório com a prisão e morte de centenas de tocantinenses. Em 1824, a sonhada província da Palma deixa de existir e o norte, mais rico, volta ao controle do sul. Até 1900, parlamentares como Antônio Carles de Andrada e Silva, João Cardoso de Menezes, Visconde de Toné, voltaram a propor a independência do norte. Neste século, o movimento separatista só ganha força em 1940 com o brigadeiro Lísias Rodrigues, que através de discursos e publicações reacende a chama libertária. Na década de 50, o juiz Feliciano Machado Braga desafia as autoridades do Sul ao iniciar seus despachos sempre com a inscrição Porto Nacional, Tocantins. Ao lado dos jornalistas César Freire e Trajano Coelho Neto, a luta recomeça. Ainda em Porto Nacional, é criada a Casa do Estudante do Norte Goiano, a CENOG, que passa a reforçar o movimento. O Norte Goiano já havia perdido a condição de mais rico e desenvolvido que o Sul. O único sinal de progresso foi a construção da rodovia Belém-Brasília, que deu um impulso à economia da região, mas isolou importantes cidades às margens dos rios Tocantins e Araguaia, fazendo surgir dezenas de outras na margem esquerda do rio Tocantins.
O enfraquecimento das cidades centenárias esfriou a luta libertária, condenando o Sudeste a um silencioso esquecimento. A rodovia Belém-Brasília acabou atraindo uma leva de imigrantes, a maioria nordestinos, que contribuíram com o crescimento das cidades. Eleito vereador e presidente da Câmara de Colinas em 66, e vendo o abandono da região, Siqueira Campos retoma o discurso libertário e dá início a uma trajetória de lutas que o consagrou como um dos maiores líderes políticos do Norte. O projeto de criação do Estado ainda foi reapresentado em 86. Dessa vez, reforçado com o apoio popular arregimentado pelo Comitê Pró-Criação do Estado, presidido por Darcy Coelho, e pela Conorte. E a emenda constitucional acabou aprovada nas disposições transitórias. No dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição e o sonho dos nortenses entram em vigor. O Estado do Tocantins se transforma numa lei máxima.